O envelope chegou em uma manhã abafada de sexta-feira, colocado cuidadosamente sobre a mesa da varanda pelo carteiro. Mas para mim, pesava mais do que qualquer ordem recebida em campanha. Não era apenas um pedaço de papel. Era a prova de que ainda havia um elo, mesmo que frágil, entre mim e a família que pouco a pouco se afastara de mim como quem fecha um quartel abandonado e deixa apenas poeira no ar. O casamento de minha neta era, em teoria, um marco de alegria, um daqueles momentos que unem gerações, onde histórias se cruzam e memórias se selam. Mas, ao segurar o convite, percebi que havia algo nele que não condizia com essa ideia. Não era só a formalidade excessiva da fonte, nem a ausência de qualquer menção calorosa, mas o modo como meu nome estava escrito. Sr. Antônio. Nenhuma menção à minha história, nenhuma lembrança de que por décadas carreguei uma farda, servi ao país, sustentei uma família, guiei filhos e netos. Para eles, naquele pedaço de papel, eu era apenas um nome frio, escrito sem afeto. Ao abrir o envelope com cuidado, li e reli cada linha. Convidamos cordialmente o senhor para a cerimônia de casamento de nossa filha, Mariana, a realizar-se no dia... O texto era elegante, sim, mas carregava uma distância que não se ajustava ao sangue que corria em minhas veias. Não havia vovô querido, não havia nada que lembrasse intimidade. Eu era mais um convidado, como um colega de trabalho distante ou um vizinho cordial, não o homem que segurou minha neta nos braços quando ela ainda engatinhava, que a levou pela primeira vez a um parque e lhe mostrou como marchar com passos firmes para que não tivesse medo do mundo. Senti o coração apertar, não de raiva imediata, mas de uma espécie de tristeza gelada, daquelas que não se expressam em lágrimas, mas em silêncios longos. No mesmo instante, recordei-me de quando, anos atrás, eu preparava convites de formatura dos meus filhos. Naquela época, fazia questão de personalizar cada um, de escrever frases à mão para lembrar que aquele convite não era apenas para uma cerimônia, mas para compartilhar conquistas que tinham raiz no esforço coletivo da família. O que estava diante de mim agora não era isso. Era quase um comunicado administrativo, como aqueles que recebi em batalhões. Objetivos, sem alma, apenas datas e locais. Não pude evitar a comparação e a sensação amarga de que, de alguma forma, minha presença não era desejada, mas apenas tolerada como quem evita um escândalo familiar, convidando o velho para não ter que explicar sua ausência. Passei os dedos sobre o papel espesso, notando que tinham gasto mais com o material do que com as palavras. Havia brilho no dourado das letras, havia peso na gramatura do cartão, mas não havia peso humano, não havia calor. Um detalhe ainda mais cruel estava escondido no envelope. O convite era assinado apenas pelos pais da noiva, sem qualquer anotação pessoal de Mariana. Minha neta, aquela mesma que tantas vezes me abraçava apertado quando criança e dizia que queria me mostrar os desenhos da escola, não escrevera nada, nem uma linha, nem um rabisco. A frieza era como um golpe calculado. Peguei o convite e o deixei sobre a mesa, olhando pela janela para o quintal que tantas vezes foi palco de reuniões familiares, onde churrascos se prolongavam até tarde, onde risadas ecoavam, onde medalhas foram mostradas a olhos curiosos. Hoje aquele quintal estava vazio, e o convite em minhas mãos parecia confirmar que eu também estava vazio para eles, um espaço que poderia ser ignorado sem que ninguém sentisse falta. Por um momento pensei em não ir, em poupar-me da dor de ser tratado como um figurante no palco de uma vida que, de certa forma, eu ajudei a construir. Mas logo em seguida, minha mente voltou a funcionar como funcionava em serviço. Não se abandona uma posição, mesmo quando o terreno é hostil. Se eu não fosse, confirmaria para eles a ideia de que eu já não importava. Se eu fosse, mesmo como um convidado em segunda classe, ao menos ocuparia meu espaço e deixaria claro que ainda estava vivo, presente, de pé. Enquanto pensava, ouvi ao fundo o rádio tocando uma marcha que reconheci de imediato, uma melodia que por anos me acompanhou em desfiles e cerimônias. Aquilo me trouxe uma lembrança de disciplina. Em momentos de desdém, não se reage com explosões, mas com firmeza silenciosa. Respirei fundo, e ali mesmo decidi que iria ao casamento.
não para buscar reconhecimento ou afeto, mas para estar presente como sempre estive, ainda que eles não percebessem. Sabia que o caminho à frente não seria fácil. Pressentia que aquele convite frio era apenas o prenúncio de humilhações mais profundas, mas também sabia que, em minha vida, enfrentei adversários muito mais ferozes do que o desprezo de uma família. Voltei ao envelope e guardei-o na gaveta não por orgulho, mas porque não queria vê-lo em cima da mesa todos os dias me lembrando da frieza que me cercava. No fundo, guardá-lo foi como guardar uma ordem de missão. Eu iria, cumpriria meu papel, suportaria o peso da exclusão velada. Talvez não esperassem nada de mim. Talvez já me vissem como um fardo ou um peso morto, mas eu carregava dentro de mim algo que nenhum deles podia medir ou retirar. A dignidade forjada na farda, a disciplina esculpida em anos de serviço e a certeza de que, no momento certo, a vida sempre encontra um jeito de inverter papéis. Naquele instante, olhando o céu encoberto da manhã, tive a sensação de que estava prestes a viver não apenas um casamento, mas uma batalha silenciosa. E como todo soldado que entra em combate, preparei-me em silêncio, sem ostentar nada, apenas com a firmeza de quem sabe que, mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre encontra seu palco. Nos dias que antecederam o casamento, o convite permanecia guardado na gaveta como um lembrete constante da distância que se instalara entre mim e aqueles que outrora chamavam-me de exemplo, de inspiração, de sustentáculo da família. Eu seguia minha rotina com a calma de quem já enfrentou tempestades muito maiores do que palavras frias, mas no fundo sabia que algo se movia no ar. A casa parecia maior, mais vazia, como se cada objeto ao meu redor me dissesse que já não havia espaço reservado para mim no mundo deles. A cada visita curta de algum parente, eu percebia olhares apressados, frases ensaiadas e aquele tipo de polidez que mais se parece com um disfarce para encobrir o desprezo. Foi numa dessas visitas que o comentário veio, como um projétil inesperado, certeiro em sua crueldade e, ao mesmo tempo, banalizado pela naturalidade com que foi dito. Estava na cozinha, preparando um café simples, quando ouvi vozes baixas na sala. Eram duas das minhas filhas conversando entre si, sem notar que eu conseguia escutar. Falavam sobre os últimos ajustes da cerimônia, sobre vestidos, decoração, convidados especiais, tudo com a leveza de quem planeja um momento de brilho. E então, como quem muda o tom sem perceber, uma delas disse: "Só não sei por que ainda insistiram em chamar o pai. Ele vai ficar sentado, feito peso morto, ocupando espaço que poderia ser para alguém importante." A outra riu baixo, acrescentando que seria constrangedor se alguém resolvesse puxar assunto comigo, porque ele só fala de guerra, de quartel, dessas coisas velhas que ninguém quer ouvir. O café em minhas mãos esfriou de imediato, como se o comentário tivesse gelado o ambiente inteiro. Não houve explosão em mim. Não houve raiva a ponto de me fazer interromper a conversa. Houve sim um vazio, como o eco de um disparo dentro de um túnel escuro. Peso morto. Aquela expressão ficou gravada em minha mente como uma marca a ferro. Não era apenas sobre mim como homem. Era sobre tudo que eu havia construído, todos os anos em que servi ao país, em que abdiquei de noites e dias com minha própria família para estar em missões distantes, confiando que aquele sacrifício traria orgulho e segurança a eles. E agora, para minhas próprias filhas, eu era apenas um corpo ocupando cadeira, um enfeite incômodo, um fardo social. Continuei em silêncio. Voltei ao meu café, tomei o frio mesmo. Mas dentro de mim algo começou a se solidificar. Era como nos tempos de campanha, quando um ataque inimigo repentino obrigava o soldado a reassumir a postura e se lembrar de que o pior erro é deixar que a ferida inicial determine a batalha inteira. Respirei fundo, e ainda naquela tarde, sentei-me em minha poltrona favorita e fiquei horas refletindo. Pensei em cada momento da minha vida militar, nos companheiros que já se foram, em quantas vezes a palavra honra significou sobreviver, em quantas vezes o silêncio salvou vidas. Se havia algo que eu tinha aprendido em todos aqueles anos, era que o inimigo mais perigoso não é aquele que grita, mas o que despreza em silêncio, minando o terreno pouco a pouco até torná-lo instável.
Nos dias seguintes, voltei a ouvir insinuações semelhantes, algumas vindas de sobrinhos que repetiam piadas maldosas que certamente aprenderam com os pais, outras de irmãos que, em conversas ao telefone, faziam questão de ressaltar que aquele tempo já passou e que o velho precisava aceitar que o mundo é outro. Cada frase carregava o mesmo peso, e eu, mesmo sem responder, registrava tudo em meu íntimo. Cada palavra era como um relatório, um documento de inteligência que se acumula para, no momento certo, ser usado. Eu sabia que meu silêncio era interpretado como fraqueza, que minha calma era vista como resignação, mas não era. Era apenas o cálculo de alguém que aprendeu, ao longo da vida, que reações precipitadas só servem para alimentar o inimigo. Numa noite, deitado sem sono, lembrei-me de Mariana ainda criança, correndo pelo quintal com uma bandeira improvisada que eu mesmo havia feito para ela com um pedaço de pano e um galho de árvore. Ela me chamava de herói, dizia que queria que eu fosse sempre o primeiro a chegar nas festas da escola, para que os colegas dela vissem quem era o avô dela. Esse contraste entre aquela menina que me reverenciava com olhos brilhantes e a jovem noiva que, ao que tudo indicava, aceitava calada os comentários de que eu era apenas um estorvo, foi o que mais me cortou. Não a culpava diretamente, mas o silêncio dela também era uma forma de cumplicidade. Percebi então que o casamento seria mais do que uma celebração para mim, seria uma arena. Não no sentido de confronto físico, mas como palco onde eu seria testado, onde minha presença seria medida e julgada por olhares e cochichos. E naquele campo de batalha social, eu não poderia me permitir ser abatido pela primeira flecha. Eu precisaria estar firme, não apenas com a postura militar que nunca me abandonou, mas com a dignidade intacta, ainda que por dentro as feridas estivessem abertas. No fundo, aquele comentário que feriu mais do que o silêncio serviu para me lembrar de que minha missão ainda não havia acabado. Não com uniformes, não com desfiles, mas com algo mais difícil, provar, em silêncio, que a dignidade de um homem não pode ser reduzida à idade ou ao rótulo de peso morto. Eu sabia que o dia do casamento traria novas humilhações. Sabia que ainda ouviria outras frases disfarçadas de piada, mas também tinha certeza de que o tempo, sempre paciente, reserva momentos de virada. E eu confiava que, assim como na vida militar, no momento certo, haveria um gesto, um detalhe, uma revelação que mudaria tudo. Até lá, restava-me carregar em silêncio o peso das palavras, sabendo que não seriam elas que definiriam meu valor. O dia do casamento chegou com a mesma cadência de uma marcha lenta e pesada, onde cada passo traz consigo lembranças, dores e expectativas contidas. Acordei cedo, como sempre, porque a disciplina nunca me abandonou. Mesmo aposentado, ainda sigo os horários como se o toque da alvorada fosse parte da minha respiração. Ajeitei a farda de gala que, embora não fosse necessária para a ocasião, afinal ninguém me pedira que fosse vestido de forma oficial, decidi usar. Não por vaidade, mas por respeito a mim mesmo, por lembrar que, apesar de todos os comentários e insinuações, aquela farda não era um pedaço de pano decorado com medalhas, era a minha pele, a minha história, o meu testemunho silencioso de quem esteve onde muitos jamais ousariam estar. Ao vesti-la, percebi no espelho que, embora os cabelos grisalhos denunciassem a passagem do tempo, o olhar ainda carregava firmeza. Eu não era um homem derrotado, ainda que quisessem me pintar assim. Saí de casa mais cedo do que o necessário. Não suportava a ideia de chegar atrasado e dar-lhes mais um motivo para cochichos, como se eu fosse um velho desleixado sem noção de horário. Peguei o carro e dirigi em silêncio, acompanhando o movimento da cidade, que parecia não notar que, para mim, aquele dia era mais do que um casamento. Era um julgamento velado. A cada semáforo lembrava-me das palavras que me chamaram de peso morto, do convite sem afeto, das risadas abafadas, e isso se acumulava em mim como camadas de uma couraça invisível. Eu já estava preparado para a indiferença. Quando cheguei ao local da cerimônia, uma igreja ornamentada com flores e tecidos claros, percebi imediatamente que ninguém estava à espera de mim. Não havia neto ou filha para me receber na porta, não havia sequer alguém da família para me direcionar a um lugar. Entrei sozinho,
passos firmes no mármore que ecoavam mais do que eu gostaria, atraindo olhares que se voltaram para mim não com admiração, mas com aquele tipo de curiosidade fria, reservada a figuras incômodas. Alguns me cumprimentaram com acenos rápidos, como quem se livra de uma formalidade. Outros desviaram os olhos fingindo não me ver, como se minha presença atrapalhasse a harmonia estética que haviam construído para o grande dia. Procurei meu assento e logo percebi onde haviam decidido me colocar. Não na frente, perto dos pais da noiva ou dos familiares diretos, mas no fundo, quase junto à porta lateral, onde o entra e sai de fornecedores e curiosos interromperia qualquer solenidade. Era um lugar simbólico, como se dissessem, sem palavras, que minha importância era menor, que eu não deveria estar no centro das atenções, mas sim à margem, assistindo em silêncio e sem incomodar. Sentei-me sem protestar. A farda, que para mim era símbolo de dignidade, parecia destoar do ambiente, e isso foi motivo para novos cochichos. Eu percebia olhares de canto, risadinhas abafadas, como se pensassem que eu havia exagerado ao me vestir assim, que eu queria chamar atenção. O que eles não sabiam é que eu não buscava atenção. Eu buscava apenas estar inteiro diante de mim mesmo. A cerimônia começou e seguiu seu curso. Música suave, palavras do celebrante, lágrimas discretas de alguns parentes. Eu, lá no fundo, observava cada detalhe como quem observa um campo de batalha, atento em silêncio, registrando os movimentos. A cada sorriso trocado entre os mais jovens, a cada conversa abafada entre os mais velhos, eu sentia que minha presença passava despercebida, como se eu fosse uma sombra entre tantos convidados. Não houve convite para fotografias, não houve alguém que me chamasse para ficar mais próximo. Eu era o avô da noiva, mas era tratado como um estranho, como um vizinho distante que comparece por cortesia. O momento mais doloroso veio quando, após a cerimônia, formaram-se os grupos para as fotos oficiais. Vi de longe minha neta posando com tios, primos, amigos, até colegas de faculdade. A cada clique, uma nova combinação, mas nenhuma incluía a mim. Eu permaneci sentado, com as mãos apoiadas no joelho, sentindo o peso da farda que, naquele instante, parecia carregar mais desprezo do que honra. Em nenhum momento, alguém veio me chamar. Nem mesmo Mariana, que passou a poucos metros de mim, com o véu balançando no ar e um sorriso radiante, voltou os olhos para onde eu estava. O coração apertou de uma forma que nenhum campo de combate jamais me causou. Ali no fundo daquela igreja, fui relegado ao esquecimento consciente, como se minha presença fosse vergonhosa, como se eu fosse apenas um fardo simbólico que ninguém queria carregar para as fotos que ficariam eternizadas. Após a saída da igreja e a ida para a recepção, o padrão se repetiu. Cheguei sozinho ao salão decorado com pompa, mesas longas, arranjos altos de flores, talheres cintilando sob a luz de lustres elegantes. Meu lugar estava marcado, novamente distante do centro. Sentei-me e esperei. Vi todos se cumprimentando, abraçando, rindo alto, enquanto a mim cabia o silêncio. Nenhum brinde me incluiu, nenhum olhar me buscou. Eu era invisível, embora minha farda brilhasse sob a luz como um lembrete incômodo de que eu existia. Naquele instante, compreendi que o verdadeiro peso não era o que eles tentavam colocar em minhas costas, chamando-me de peso morto. O verdadeiro peso era deles, que carregavam a incapacidade de enxergar valor em quem havia dedicado a vida a princípios que já não reconheciam. Senti-me ignorado, sim, mas não derrotado. Eu sabia que a vida é paciente, que cada um encontra seu momento de virar o jogo, e que mais cedo ou mais tarde, haveria algo que mudaria aquela cena congelada de desprezo. Enquanto os discursos seguiam, enquanto os risos se espalhavam pelas mesas, eu continuei em silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio carregado de memórias, de dignidade e de uma firmeza que nenhum deles seria capaz de compreender até que a própria vida lhes mostrasse. E dentro de mim, algo dizia que esse momento não estava longe. O salão já estava em plena festa, o burburinho das conversas se misturava ao tilintar de copos e ao som de uma música ambiente escolhida para dar ares de requinte, mas que para mim mais parecia um ruído distante,
incapaz de encobrir o que realmente acontecia ao meu redor. Do meu lugar, afastado do centro, observava os movimentos, cada mesa cheia de vida, cada sorriso exibido como parte de um espetáculo calculado. Eu permanecia sentado, a farda reluzindo sob a luz artificial, meus olhos atentos, não porque esperasse qualquer gesto de inclusão, mas porque estava acostumado a vigiar o terreno em silêncio, como quem mapeia pontos de vulnerabilidade. Foi nesse estado de observação que presenciei a cena que ficaria marcada não pelo que foi dito, mas pela forma como foi recebido, com risadas abertas, rasgadas, sem pudor algum, como se minha presença ali não fosse de um avô, mas de um estranho que pudesse ser ridicularizado à vontade. Eu já havia percebido alguns olhares enviesados, cochichos abafados que se transformavam em gargalhadas contidas, mas naquela noite, em dado momento, não houve contenção. Estava na mesa da frente, um dos genros, homem de fala alta e de peito estufado por uma arrogância que não vinha de feitos reais, mas de oportunidades herdadas. Entre uma taça e outra de vinho, ergueu a voz para que todos ao redor ouvissem, e de propósito, sem nenhum cuidado, disse: "Olhem só quem está ali no fundo, todo engomado de farda. Parece um manequim de museu. Deve achar que ainda está em serviço. Aposto que nem arma segura mais." A frase foi recebida como um estopim. Risadas explodiram em sua mesa. Alguns bateram as mãos sobre a toalha. Outros se curvaram de tanto rir. E até mesmo parentes mais próximos meus sorriram de forma contida, como quem não queria dar o braço a torcer, mas também não se importava em ser cúmplice daquela crueldade. O som daquelas gargalhadas atravessou o salão como se fossem tiros ecoando. Não houve uma única voz que se levantasse em minha defesa, nem um gesto de reprovação. Minha neta, a noiva, ocupada entre cumprimentos e flashes de fotografia, não ouviu ou não quis ouvir. O noivo, distraído, também não se manifestou. Restou apenas o eco das risadas, como uma confirmação de que eu, para eles, não passava de uma caricatura de um passado que preferiam enterrar. Permaneci imóvel, meus olhos fixos na taça de água à minha frente. Não seria eu quem daria o espetáculo de devolver palavras. Minha vida inteira me ensinara que há momentos em que o silêncio pesa mais do que qualquer resposta. Mas naquela noite, o silêncio não foi apenas escolha. Foi também um exercício de contenção, de controlar o coração que pulsava mais forte, não pela vergonha, mas pela consciência do abismo que me separava daquelas pessoas. Enquanto as risadas diminuíam e se transformavam novamente em conversas paralelas, senti a garganta seca, como se cada gargalhada tivesse retirado de mim um pouco de ar. Mas não permiti que meu corpo vacilasse. Endireitei ainda mais a postura, como em parada militar, mantendo o queixo erguido e o olhar firme, mesmo que direcionado ao vazio. Eu sabia que alguns olhavam para mim esperando um sinal de reação, talvez até desejando que eu perdesse o controle, que me levantasse, que gritasse, que desse a eles a satisfação de confirmar o estereótipo do velho endurecido e incapaz de se adaptar. Mas não lhes dei esse prazer. Minha arma, ali, era outra: a compostura. E dentro de mim, apesar da dor que latejava como ferida aberta, havia também uma chama. Cada risada funcionava como combustível para algo que eu já pressentia, que o desfecho daquela noite não se limitaria à humilhação. Eu não sabia ainda como, mas algo me dizia que a vida, ou talvez o destino que sempre protege aqueles que resistem, preparava uma reviravolta. E quando essa virada viesse, cada risada ecoaria de forma diferente, transformando-se em silêncio desconfortável. Observei os rostos um a um, gravei cada expressão de deboche, cada olhar que me atravessava como se eu fosse uma peça mal colocada na decoração. Não era ódio o que eu sentia, mas uma tristeza profunda de perceber que a mesma família pela qual tanto sacrifiquei já não carregava em si o menor vestígio de respeito. Eu que tantas vezes parti de madrugada para missões arriscadas sem saber se voltaria, que tantas vezes deixei de lado meu próprio conforto para garantir o deles, agora era alvo de piadas em público, sem que ninguém se erguesse para dizer basta. Ainda assim, não saí da mesa, não pedi para ir embora, não me escondi. Permaneci ali, imóvel, como uma sentinela que guarda sua posição até o fim,
mesmo que todos ao redor já tenham abandonado o posto. Deixei que eles rissem, deixei que gastassem suas forças em deboches, porque sabia que meu papel não era o de me justificar, mas o de suportar. Há vitórias que não se conquistam com palavras afiadas, mas com a paciência de quem sabe esperar pelo momento certo. E se algo a vida inteira me ensinou, é que o momento certo sempre chega, mesmo que tardio. Enquanto a noite avançava e novos brindes eram feitos, percebi que minha figura já havia se tornado motivo de indiferença outra vez, como se a piada tivesse cumprido sua função, e agora eu pudesse voltar a ser invisível. Enganavam-se. Eu permanecia ali, presente, inteiro, carregando em silêncio uma dignidade que eles não conseguiam compreender. Porque no fundo eu sabia, o riso deles não era maior do que o peso da minha história, e o desdém deles não poderia apagar o que a vida já havia escrito em mim. E enquanto terminava o copo de água, silencioso, senti que o pior ainda estava por vir. Mas também sabia que quando o momento chegasse, não seriam minhas palavras a ecoar. Seria algo muito maior, algo que transformaria todas aquelas gargalhadas em silêncio súbito, como se o próprio tempo tivesse decidido devolver o respeito que me fora roubado. O salão já estava tomado pelo calor dos discursos, quando percebi que a noite guardava mais uma prova amarga. O clima festivo parecia crescer em ondas, cada vez mais alto, embalado por vozes que se sobrepunham, risadas que ecoavam sem pudor e o tilintar constante de copos que se erguiam para celebrar. O vinho corria solto. A música já havia cedido espaço aos comentários exaltados de parentes e amigos que disputavam a atenção com suas histórias. Eu, imóvel em minha cadeira afastada, observava tudo como um sentinela que permanece em vigília, mesmo quando todos ao redor baixam a guarda. Foi nesse instante, quando a noiva e o noivo se sentaram juntos ao centro, cercados pela família imediata, que alguém decidiu erguer-se e tomar a palavra. Não demorou para que eu percebesse que aquele brinde não seria apenas uma saudação à união dos dois, mas também uma ocasião para reforçar, diante de todos, o desprezo disfarçado de piada que já vinha sendo alimentado desde o início. Era um dos cunhados, homem de fala inflada, acostumado a fazer-se ouvir. Segurando a taça de champanhe, ele pigarreou e chamou a atenção da sala. A música foi diminuída, os olhares se voltaram para ele. Começou com palavras de ocasião, exaltando a beleza da noiva, a sorte do noivo, a felicidade das famílias unidas. Todos batiam palmas, sorriam, aplaudiam cada frase ensaiada. Mas eu, atento, sabia que haveria mais. E não demorou. Com um sorriso enviesado e uma pausa calculada, ele olhou para a mesa central, depois deixou o olhar vagar pelo salão até encontrar o meu canto, e então soltou as palavras que fariam daquela noite mais um campo de prova para minha resistência. Hoje celebramos o novo, celebramos o futuro. É o dia de mostrar que as novas gerações constroem um caminho sem precisar mais dos velhos métodos, das velhas guerras, que os tempos mudaram e que não precisamos mais carregar o peso de tradições rígidas, nem de fardas que só servem para decorar paredes. Que os jovens mostrem que não precisam de velhos generais para lhes dizer o que fazer. A frase caiu no salão como uma pedrada disfarçada de bênção. Houve um segundo de silêncio, e então o riso se espalhou, mais contido do que antes, mas ainda assim audível, como se todos entendessem a indireta e se sentissem autorizados a rir dela. As taças tilintaram, alguns repetiram em tom de deboche a palavra velhos generais, e por um instante parecia que o brinde havia se transformado em uma espécie de sentença coletiva, um acordo silencioso de que ali, diante de todos, eu seria novamente lembrado de que já não tinha valor. Permaneci imóvel, mas dentro de mim, a lembrança de batalhas passadas se acendeu. Não eram batalhas de trincheira ou de campo aberto, mas aquelas travadas no íntimo, contra o cansaço, contra a solidão, contra a sensação de ser esquecido. Lembrei-me de noites geladas em que suportei o frio em silêncio para não demonstrar fraqueza diante da tropa. Lembrei-me de discursos vazios que precisei ouvir de superiores sem me permitir desviar o olhar. E percebi que aquela noite não era diferente. Era apenas mais uma batalha de resistência. Só que agora o inimigo não usava uniforme,
mas sim gravata, vestido e taças de cristal. Enquanto o brinde seguia, alguém ao lado completou com outra frase: agora é a vez dos jovens brilharem. Os tempos de quartel ficaram para trás. Hoje é festa, não é desfile militar. Risadas novamente. O microfone passou de mão em mão, e cada novo orador parecia encontrar uma maneira de reforçar, ainda que de forma velada, a mesma ideia: que o velho não tinha mais espaço, que a farda era apenas uma lembrança distante, que o tempo agora era outro. Eu percebia os olhares atravessados lançados em minha direção, alguns risonhos, outros apenas curiosos, como se esperassem que eu reagisse, que me levantasse para contestar, que erguesse a voz e interrompesse a celebração. Mas eu não o fiz. Mantive a calma, mantive a postura, mantive o silêncio. E foi nesse silêncio que percebi algo mais profundo, porque enquanto eles brindavam a exclusão, enquanto celebravam um futuro que me descartava, havia no ar um desconforto sutil. Nem todos riam com a mesma força, nem todos aplaudiam com a mesma convicção. Vi alguns jovens, talvez amigos da noiva, olhando em minha direção com uma mistura de respeito e estranheza. Vi até mesmo uma senhora, parente distante, balançar a cabeça discretamente, como quem não concordava com o que ouvia. E isso me bastou para entender que, mesmo ali, no auge da humilhação pública, havia quem ainda reconhecesse a injustiça. O brinde terminou com aplausos e as taças foram novamente erguidas. Eu, no entanto, continuei com a minha taça de água intacta, sem movê-la. Era meu gesto silencioso de recusa. Não brindaria a um futuro que me negava. Não participaria de uma celebração construída sobre a negação da minha história. Permaneci ereto, o olhar fixo, como quem guarda um segredo que os outros desconhecem. Porque dentro de mim, a certeza crescia. Aquele não seria o último ato da noite. O destino, de alguma forma, ainda havia de colocar cada um em seu devido lugar. E quando finalmente a música voltou a subir, cobrindo as conversas, eu respirei fundo e senti que minha vigília estava apenas na metade. Ainda haveria mais. Ainda haveria o momento em que o riso se transformaria em silêncio constrangido. Eu não sabia como, mas sabia que viria. E esse pressentimento me deu forças para suportar a amargura do brinde da humilhação, porque assim como em tantas campanhas da minha vida, eu confiava que a virada nunca chega com aviso prévio. Ela simplesmente irrompe, muda o rumo dos acontecimentos e redefine quem realmente merece ser lembrado. A música voltou a preencher o salão depois do brinde, mas para mim ela soava distante, como um ruído abafado que não conseguia mascarar o peso das palavras que haviam sido lançadas contra mim diante de todos. Eu permanecia no meu lugar, a taça de água intocada, os olhos fixos em um ponto qualquer da mesa, como quem mede o tempo em respirações lentas. Por dentro, as frases ecoavam ainda mais alto do que as risadas. Velhos generais, quartel ficou para trás, peso morto. Cada palavra se repetia em minha mente como um exercício cruel de memória, mas não me abalava a ponto de me fazer reagir de imediato. Havia dentro de mim uma disciplina forjada em décadas de serviço, uma resistência moldada por anos em que suportei pressões bem mais intensas do que a zombaria de parentes. Sabia que qualquer palavra naquele momento seria recebida como uma confissão de fraqueza, como a prova de que haviam conseguido o que queriam, me arrancar da compostura. Por isso calei, não como quem aceita, mas como quem prepara. O silêncio para muitos é ausência, mas para mim sempre foi estratégia. Lembro-me de noites em que o silêncio no rádio significava que a emboscada estava sendo preparada. Lembro-me de marchas em que cada soldado aprendia que o barulho dos passos podia entregar a posição, mas o silêncio dava vantagem. Ali, naquele salão cheio de vozes e gargalhadas, meu silêncio era uma trincheira. Eu sabia que estavam atentos, que esperavam uma reação. Cada olhar lançado em minha direção buscava um indício de fraqueza, um tremor na mão, um desabafo mal colocado, um gesto de irritação. Mas não lhes dei nada. Apenas permaneci sentado, o corpo ereto, a expressão neutra, os olhos firmes. Quem me olhava via um homem calado, mas dentro de mim eu era um campo em preparação,
medindo cada palavra, cada gesto, como quem traça rotas em um mapa invisível. Essa escolha pelo silêncio não foi fácil. Meu peito ardia, não pela vontade de gritar, mas pela indignação que me sufocava. Eu via diante de mim minha própria história sendo reduzida a piada, meu passado sendo tratado como fardo, minha dignidade sendo varrida para debaixo do tapete das conveniências. E mesmo assim não cedi, porque compreendi que havia mais força em permanecer imóvel do que em levantar a voz. Eles não entenderiam minhas palavras, não compreenderiam minha defesa, transformariam qualquer resposta em caricatura. Mas o silêncio, esse sim, os incomodava. Podia sentir em alguns olhares que meu mutismo os irritava, porque o silêncio é uma forma de espelho, obriga o outro a encarar a si mesmo, obriga o riso a se dissipar e a consciência a pesar. Enquanto a festa seguia, percebi como era estranho estar cercado por tantos e ao mesmo tempo estar sozinho. Os casais dançavam, os jovens faziam piadas entre si, os parentes mais velhos comentavam sobre negócios e lembranças de infância. Eu ali parecia uma peça deslocada, uma cadeira ocupada por quem ninguém queria lembrar. E, no entanto, justamente nesse lugar de exclusão, havia um poder que eles não percebiam, porque mesmo me ignorando, não conseguiam apagar completamente minha presença. Eu estava ali, visível, e isso por si só já os incomodava. Recordei-me em meio ao barulho de uma missão antiga em que a ordem era resistir em silêncio. Estávamos cercados, não podíamos denunciar nossa posição, e o mínimo ruído poderia significar o fim. Aquele silêncio, naquela ocasião, foi o que nos salvou. E percebi que, de certa forma, a lógica se repetia ali. A cada nova piada, a cada comentário atravessado, meu silêncio era uma barreira. Era ele que me protegia, era ele que me mantinha de pé. Eu não precisava de palavras. Precisava apenas resistir. E resistindo, comecei a notar algo que talvez passasse despercebido se eu tivesse reagido. Havia fissuras naquele teatro de desprezo. Entre uma gargalhada e outra, alguns se calavam mais rápido do que gostariam. Entre um comentário cruel e outro, havia olhares que evitavam se encontrar comigo, como se tivessem vergonha. A neta, a noiva, não olhava diretamente em minha direção, mas percebi, em um breve instante, que sua expressão se endureceu quando ouviu a frase peso morto. Não sei se foi constrangimento, se foi defesa, ou se foi apenas um lampejo de memória de quem um dia me chamou de herói, mas foi suficiente para eu entender que meu silêncio começava a surtir efeito. Ele não era apenas um escudo, era também uma semente. As horas avançaram e o vinho parecia soltar ainda mais a língua dos que estavam ao redor, mas já não me feriam da mesma maneira. Eu os via rir, os via falar alto, os via se exaltar e pensava, é nisso que eles confiam, no barulho, na multidão, no coro que lhes dá razão. Eu, sozinho em meu canto, não precisava de coro. Bastava-me a dignidade. E foi com esse pensamento que, pouco a pouco, a dor se transformou em uma calma estranha, quase solene. Eu sabia que ainda viria mais. Sabia que o ápice da humilhação ainda estava por acontecer. Mas também sabia que, quando chegasse o momento, meu silêncio teria preparado o terreno para algo maior. Algo que não viria de mim, mas que me incluiria de forma inescapável. E assim, enquanto o salão seguia em festa, enquanto todos celebravam, eu me recolhi dentro de mim mesmo, não como quem se esconde, mas como quem vigia. Permaneci atento, firme, em silêncio. Um silêncio que para eles podia parecer derrota, mas que para mim era estratégia. Porque no fundo eu sabia que a vida tem o dom de inverter papéis e que cedo ou tarde o riso dá lugar ao silêncio. E naquele momento, quando isso acontecesse, eu estaria pronto. O salão já tinha entrado em seu auge. A pista de dança se enchia de pares que rodopiavam sob a música alta. Os garçons circulavam de um lado a outro, equilibrando bandejas repletas de taças e garrafas. E o burburinho das conversas parecia ter atingido o ponto em que já não se distinguiam palavras, mas apenas um ruído contínuo que preenchia cada espaço. Eu continuava em meu canto, o silêncio sendo minha arma, o corpo ereto, a farda ainda reluzindo sob a iluminação dourada dos lustres. Meus olhos varriam o ambiente
como sempre fizeram em tantos lugares, atentos a detalhes que passavam despercebidos para os outros. E foi nesse estado de vigilância que percebi o movimento diferente na porta principal do salão. Não era a chegada de um convidado atrasado, nem de um garçom ofegante trazendo mais garrafas. Era algo diverso, marcado pelo compasso exato dos passos, pelo ar de solenidade que antecedia a presença. E bastou um segundo para que a cena mudasse. A porta se abriu com firmeza, e no limiar surgiu um grupo de homens uniformizados. Não eram muitos, talvez meia dúzia, mas o suficiente para alterar o ambiente. O tecido impecável dos trajes, as insígnias que refletiam a luz, as boinas cuidadosamente alinhadas. Havia ali uma ordem que contrastava brutalmente com o caos festivo do salão. Os convidados, ainda imersos em risadas e conversas, demoraram alguns instantes para perceber. Mas quando perceberam, os sons foram se dissolvendo em ondas, um após o outro, como se alguém tivesse baixado lentamente o volume do mundo. O silêncio não veio de imediato, mas se instaurou como uma sombra inevitável. Os olhares começaram a se voltar. Primeiro curiosos, depois confusos e então aos poucos surpresos. Eu, em meu lugar, reconheci de pronto. Não aqueles homens em particular, pois o tempo e as distâncias haviam mudado muitos rostos, mas reconheci o modo de entrar, reconheci a postura, reconheci o código silencioso de quem ainda carrega o peso da disciplina. E naquele instante, compreendi que algo estava prestes a acontecer, algo que não tinha sido planejado pelos donos da festa, mas que inevitavelmente mudaria a narrativa daquela noite. Os oficiais avançaram pelo salão em formação, não militar no sentido rígido, mas ainda assim ordenada o bastante para se distinguir de qualquer movimento civil. Não sorriram, não acenaram, apenas caminharam com dignidade, como quem sabe exatamente o que está fazendo. O ruído das conversas se extinguiu quase por completo. Os risos, tão altos minutos antes, morreram no ar. O tilintar de talheres contra pratos cessou. Tudo se resumiu ao som dos passos firmes ecoando pelo piso brilhante. E então, os olhares se voltaram para mim. Não imediatamente, mas como se guiados por um instinto inevitável, cada convidado compreendendo, sem que ninguém precisasse explicar, que aqueles homens não haviam vindo por acaso. Senti meu coração bater mais forte, mas não de nervosismo. Era como se a vida, depois de tantas humilhações acumuladas naquela noite, estivesse devolvendo a mim algo que haviam tentado arrancar: a dignidade pública. Até então, minhas lembranças eram privadas. Minhas histórias eram conhecidas apenas por mim e por quem esteve ao meu lado no passado. Naquele momento, no entanto, o passado entrava pela porta, vestido de presente, lembrando a todos que eu não era um peso morto, mas alguém cuja trajetória ecoava além daquelas paredes. O olhar de surpresa percorreu o salão como uma onda. Vi parentes boquiabertos, vi alguns dos que haviam rido de mim se remexendo desconfortáveis em suas cadeiras. O genro que havia feito a piada do manequim de museu engoliu seco e se recostou, como se quisesse desaparecer atrás da taça. O cunhado que proclamara que os tempos de quartel ficaram para trás desviou os olhos, fingindo concentrar-se em um guardanapo. E mais ao fundo, percebi minha neta interromper a conversa que tinha com um grupo de amigos e voltar-se para a entrada. Seus olhos brilharam de uma forma que eu não via desde a infância, quando ela me olhava com admiração infantil. Foi nesse instante que compreendi. Ela lembrava. A marcha dos oficiais continuou até que um deles, mais alto, de voz firme, tomou o microfone que ainda estava próximo à mesa dos noivos. O ambiente permaneceu em silêncio absoluto, todos aguardando sem saber o que viria. Eu não mexi um músculo, não havia necessidade. Aquilo não partia de mim, mas era como se o próprio destino tivesse decidido se pronunciar em meu lugar. O silêncio estratégico que eu havia mantido até então preparara o terreno. E agora, o inesperado acontecia. O oficial respirou fundo e, em voz clara, projetou palavras que atravessaram o salão como um raio. Senhoras e senhores, hoje não celebramos apenas uma união. Hoje temos entre nós um homem cuja presença merece respeito. General presente. A frase reverberou no ar carregada de peso, como uma ordem que não admite contestação.
Foi nesse momento que todos os olhares se voltaram definitivamente para mim. Alguns surpresos, outros incrédulos, outros ainda tomados por uma súbita vergonha. O silêncio se transformou em um manto espesso que cobriu o salão inteiro. Não houve mais risos, não houve mais cochichos. Havia apenas o som das palavras ecoando na memória de cada um. General presente. Eu não me levantei de imediato. Permaneci sentado, sentindo o impacto do momento. Porque aquele anúncio não era apenas uma formalidade. Era uma correção. Era a vida devolvendo o equilíbrio ao que fora distorcido. Era a lembrança pública de que por trás daquele homem envelhecido e colocado de lado havia uma história que ninguém ali tinha o direito de ridicularizar. E quando finalmente me ergui, devagar, apoiando as mãos na mesa, não o fiz para inflar o peito ou reivindicar aplausos. Levantei-me apenas para estar de pé, porque era assim que eu sempre estive, em todos os momentos que realmente importaram, firme, ereto, sem abaixar a cabeça. O olhar surpreso na porta havia mudado a dinâmica da noite. A partir dali nada mais seria igual. A frase "general presente" ainda ecoava pelo salão como uma ordem que nenhum dos presentes ousava contestar. Era como se o próprio tempo tivesse parado para dar lugar àquelas duas palavras, que carregavam em si um peso maior do que qualquer discurso de brinde, maior do que todas as risadas que haviam tentado me reduzir a uma sombra. Eu estava de pé, mas não precisei erguer a voz nem mover um dedo. O silêncio que se seguiu foi a prova de que algo se transformara no ambiente. O salão, que até instantes antes vibrava em gargalhadas e comentários atravessados, havia se convertido em um espaço suspenso, onde cada olhar buscava compreender como, de repente, aquele homem que parecia invisível se tornava o centro incontestável da cena. O oficial que proferira as palavras não me olhava como se me fizesse um favor. Olhava-me como quem reconhece uma autoridade que existe por si mesma, independentemente da aprovação alheia. Sua voz não tremeu, não houve exagero. Foi firme, direta, precisa, como sempre foi no mundo que eu conhecia, e que a maioria ali jamais compreenderia. Ele fez uma breve pausa, ainda com o microfone em mãos, e completou com um tom solene. Aqui está um homem que serviu sua pátria com honra, que dedicou sua vida a princípios que vão além de gerações, além de convenções. Não é apenas o avô da noiva que aqui se casa. É um general cuja história merece ser lembrada em qualquer assembleia, em qualquer recinto onde se preze pela palavra respeito. O silêncio, nesse momento, deixou de ser apenas surpresa. Transformou-se em constrangimento para alguns, em admiração para outros, e em um misto de perplexidade e reverência para a maioria. Eu podia ver os rostos se transformando. Os que haviam rido baixavam os olhos, mexiam em guardanapos, buscavam qualquer gesto que os afastasse da vergonha. Os mais jovens, muitos deles que nem sabiam ao certo quem eu era, me olhavam com um brilho novo, como quem descobre uma verdade que lhes havia sido ocultada. Minha neta, a noiva, tinha lágrimas escorrendo discretamente enquanto segurava o braço do noivo. O olhar dela atravessou o salão até mim, e naquele instante não havia mais frieza, não havia mais distância. Havia orgulho. O oficial fez sinal para que os demais se posicionassem, e os homens uniformizados alinharam-se em frente ao palco onde estavam os noivos, voltando-se em seguida para mim. Foi então que o gesto se concretizou. Todos bateram continência em minha direção. O salão inteiro prendeu a respiração. Aquela simples reverência carregava mais força do que qualquer palavra. Era o reconhecimento público, inegociável, inquestionável. Eu, que até instantes antes era chamado de peso morto, agora era o alvo da saudação solene de oficiais ativos, em pleno casamento da neta. A inversão era absoluta. Nenhum riso resistiu. Nenhum comentário atravessado ousou nascer. O mesmo salão que testemunhara minha humilhação agora se curvava diante de uma realidade maior. Eu não era um fardo, nunca fui. Eu era, e continuaria sendo, um homem cuja vida não podia ser reduzida à idade ou ao esquecimento. Não precisei agradecer, nem discursar. Mantive-me de pé com a postura ereta que sempre carreguei, e respondi com uma continência firme, devolvendo não apenas o gesto, mas reafirmando que, apesar do tempo,
apesar das rugas, apesar do abandono familiar, a dignidade não se esfarela com os anos. Ela se mantém inteira, esperando apenas o instante certo para se revelar. E aquele instante havia chegado. Vi minha família imóvel, alguns de boca aberta, outros tentando compor expressões neutras, mas incapazes de esconder o impacto. O genro que me comparara a um manequim de museu parecia agora ele mesmo uma estátua, imóvel, o rosto contraído pela vergonha. O cunhado dos brindes inflados não tinha coragem de erguer os olhos. Até mesmo aqueles que me ignoraram durante todo o evento agora se viam obrigados a reconhecer o que negaram. Eu não era invisível. Eu era presença. A música havia cessado por completo. Os convidados, sem saber como reagir, limitavam-se a observar. E nesse vácuo de sons, nesse instante em que o tempo parecia suspenso, senti algo dentro de mim se recompor. Não era vingança, não era triunfo arrogante. Era apenas a restauração de algo que me haviam tentado arrancar. O respeito. Não era eu quem exigia aquilo. Era a própria vida que me devolvia. Quando o oficial encerrou a homenagem, recolhendo o microfone, o salão não retomou imediatamente o barulho. Houve um intervalo quase sagrado em que ninguém ousou falar. Apenas depois de alguns segundos, houve palmas tímidas que logo foram seguidas por outras, até que um aplauso generalizado tomou o espaço. Não era o aplauso eufórico das festas. Era o aplauso lento, respeitoso, carregado de uma admiração contida. E naquele momento percebi, não era apenas a minha família que se via obrigada a rever seus julgamentos, eram todos ali presentes. Que eu permaneci em silêncio, não por falta de palavras, mas porque sabia que nenhuma frase poderia ser mais forte do que o que já havia acontecido. O anúncio mudara tudo. Não havia retorno. O homem chamado de peso morto minutos antes, agora era celebrado como general. A máscara havia caído e nada poderia apagar a cena que todos testemunharam. E foi então que, enquanto os aplausos diminuíam e o ambiente lentamente recuperava o ritmo da festa, percebi que não era necessário dizer nada. Porque às vezes a maior vitória é justamente essa: não precisar erguer a voz, quando a própria vida fala por você. O eco do anúncio ainda pairava no ar quando percebi que a temperatura simbólica do salão havia mudado. Não era apenas o silêncio que se seguiu, nem o constrangimento visível nos rostos dos que haviam zombado minutos antes. Era algo mais denso, mais profundo, como se todo o espaço tivesse sido atravessado por uma corrente fria, congelando gestos, risos e palavras. A sala inteira gelou. Até mesmo o ar parecia mais pesado, como se cada convidado carregasse agora o peso invisível da vergonha. O salão, que momentos antes vibrava em gargalhadas, brancos de dentes e frases ditas sem pudor, havia se tornado um cenário estático, quase solene, onde ninguém sabia exatamente o que fazer. Os olhares vagavam de um lado para o outro, buscando refúgio, tentando se fixar em detalhes banais para escapar da realidade que se impunha. Alguns mexiam em talheres, outros ajeitavam guardanapos que já estavam dobrados. Alguns fingiam consultar o celular sem notificações. Era a coreografia típica de quem, diante de uma verdade inescapável, procura subterfúgios para não ter que encará-la. Mas, por mais que tentassem, não havia como escapar. Todos haviam testemunhado o mesmo gesto, a mesma frase, a mesma revelação que desfez em segundos toda a narrativa construída de que eu era apenas um fardo. Vi claramente o efeito nos rostos mais próximos. O genro que dissera, em tom de deboche, que eu parecia um manequim de museu, mantinha a taça entre os dedos, mas a mão tremia de leve, denunciando o esforço para manter uma falsa normalidade. O cunhado, que durante o brinde exaltara o futuro sem generais velhos, agora se encolhia em sua cadeira, os olhos fixos no prato vazio, como se ali houvesse algum detalhe digno de estudo. Outros que haviam rido junto estavam agora calados, o rubor subindo pelas faces, incapazes de sustentar o próprio sorriso. A coragem coletiva que havia animado a zombaria evaporara diante do peso de duas palavras. Minha neta, ao centro, ainda me olhava. Havia lágrimas nos olhos dela, mas não eram de vergonha, eram de reconhecimento. E naquele instante percebi que, mais do que qualquer outro, era a ela
que aquele momento pertencia. Porque, embora tivesse se deixado cercar por uma família que tentara me reduzir, dentro dela ainda havia memória suficiente para compreender quem eu era. O olhar dela dizia sem palavras: eu sei, eu lembro e tenho orgulho. Foi isso que me bastou. Enquanto isso, a música, que havia sido interrompida no momento da homenagem, tentava recomeçar timidamente, mas ninguém parecia pronto para dançar. Os garçons, que antes se moviam em ritmo acelerado, diminuíram a cadência como se também sentissem a necessidade de respeitar o silêncio pesado que pairava. A festa havia sido congelada, não por um acidente, não por um imprevisto, mas por uma revelação que expôs verdades ocultas. Senti em mim uma calma inesperada. Não havia alegria, não havia exaltação, tampouco o gosto de vingança ruidosa. Havia apenas a sensação de que a balança fora equilibrada. Aqueles que riram agora carregavam o peso da própria crueldade exposta. Aqueles que me ignoraram não podiam mais fingir que eu era invisível, e aqueles que acreditavam que minha história não passava de um passado esquecido, agora eram obrigados a encarar que esse passado ainda tinha presença, ainda tinha força, ainda tinha voz, mesmo que silenciosa. Alguns tentaram recuperar o ritmo da festa. Um ou outro ergueu a taça para propor um novo brinde, mas a voz não tinha a mesma firmeza de antes, e os aplausos não ecoaram como antes. O riso não voltava com a mesma facilidade. Era como se todos estivessem cientes de que qualquer nova palavra, qualquer nova piada, soaria deslocada e inadequada diante do que testemunharam. O salão, que antes parecia um palco onde me ridicularizavam à vontade, havia se transformado em um tribunal silencioso, onde cada um carregava agora a própria sentença interior. E eu, no meio de tudo, permaneci de pé, não porque desejasse triunfar, mas porque a postura era a única resposta que me restava. Não precisei dizer nada, não precisei olhar com desdém, não precisei erguer a voz. Apenas estar ali, firme, já era suficiente para manter o gelo. O poder não estava em mim gritar, mas em me manter inteiro. E o que se seguiu foi a prova de que a dignidade, quando se mantém silenciosa, pode ser mais avassaladora do que qualquer vingança planejada. As horas seguintes correram de forma estranha. A festa não terminou, mas também não retomou o brilho de antes. Os que haviam zombado de mim não conseguiram mais se recompor. A cada tentativa de conversa, o silêncio cortava no meio. A cada tentativa de piada, o constrangimento se impunha. A sala gelada não se aquecia mais. Por mais que o vinho fosse servido, por mais que a música tentasse preencher o espaço. E foi assim, com o peso invisível do constrangimento pairando sobre todos, que compreendi que a verdadeira virada não se dava em discursos ou gestos grandiosos. Ela acontecia justamente naquele gelo, naquela incapacidade coletiva de prosseguir como se nada tivesse acontecido. O salão inteiro havia mudado, e dali em diante, nenhum dos que estavam presentes poderia me olhar do mesmo modo. A festa, depois daquele momento em que a sala inteira gelou, nunca mais encontrou o compasso que tivera antes. A música, embora insistisse em preencher o espaço, parecia desafinada, como se cada acorde tropeçasse na tensão invisível que pairava sobre as mesas. Os risos rarearam, as conversas tornaram-se tímidas, os olhares se evitavam, e até os mais extrovertidos já não encontravam fôlego para exibir a mesma confiança desmedida de antes. Eu, de pé, ainda sentia nos ombros o peso de tantos olhares, mas esse peso já não me esmagava, pelo contrário, sustentava-me. Eu não era mais o velho deixado de lado no fundo do salão, nem o alvo de risadas fáceis. Agora, a cada passo que dava entre as mesas, era como se as pessoas abrissem espaço por uma força instintiva, movidas por um respeito que não se confessava em palavras, mas que se manifestava na forma como desviavam os olhos e se ajeitavam nas cadeiras. Caminhei lentamente pelo salão, não com a pressa de quem deseja sair logo, mas com a cadência de um homem que sabe que sua presença ainda dizia mais do que qualquer discurso. O silêncio me acompanhava como uma sombra fiel. Vi os rostos constrangidos, alguns avermelhados, outros endurecidos pela tentativa vã de manter a altivez. O genro, aquele que ousara me comparar a um manequim de museu,
Abaixou a cabeça ao perceber minha aproximação e não houve coragem em seus olhos para me encarar. O cunhado, dos brindes inflamados contra os velhos generais, fingiu procurar algo no bolso, como se de repente houvesse perdido uma moeda no forro invisível da calça. Nenhum deles disse palavra. Nenhum deles ousou esboçar novo deboche. O gelo ainda estava ali, congelando gargantas e mobilizando sorrisos, e eu caminhava por ele como quem atravessa um campo onde a vitória já está conquistada. Minha neta, ao me ver levantar e seguir em direção à saída, deu um passo na minha direção, mas foi contida pelo próprio protocolo do momento, cercada por amigos, pelo noivo, pelas fotos ainda pendentes. Os olhos dela, porém, me acompanharam. E naquele olhar encontrei tudo o que precisava. Não eram apenas lágrimas presas. Era o orgulho silencioso. Era a lembrança de quem, ainda criança, me pedia para marchar ao lado dela no quintal. Eu sabia que, de alguma forma, aquele instante ficaria marcado na memória dela como uma revelação. A vida, que tantas vezes a afastara de mim pela influência dos outros, tinha acabado de devolver a ela o avô que tentaram apagar. Ao alcançar a porta, fiz uma breve pausa. Não para me despedir, não para deixar palavras, mas para lançar um último olhar ao salão. Era um gesto calculado, deliberado, como tantas vezes fiz ao inspecionar um terreno antes de abandoná-lo. Vi os rostos congelados, as mãos ainda trêmulas, segurando taças, os corpos tensos de quem não sabia como reagir. E naquele instante percebi que a humilhação não havia sido minha, mas deles. Porque enquanto tentaram me reduzir, revelaram apenas a própria pequenez. Se eu, ao contrário, saía dali maior do que entrei, não por ter buscado o reconhecimento, mas porque o reconhecimento veio até mim, inevitável, como um raio que ilumina a noite. Atravessei a porta e senti o ar da noite envolver-me como um abraço silencioso. O vento leve trazia consigo um frescor que contrastava com o ambiente abafado de dentro. Era como se o mundo lá fora me recebesse de volta, confirmando que minha dignidade jamais estivera confinada àquele salão. Cada passo que dei fora do recinto soou em minha mente como uma marcha triunfal, mesmo que não houvesse música nem aplausos. Minha saída era a resposta final, mais poderosa do que qualquer palavra que eu pudesse proferir. Não saí derrotado, não saí ferido. Saí em pé de guerra, não no sentido da violência, mas no sentido da firmeza, da postura que não se curva diante do desprezo. Caminhei até o carro estacionado à frente e, antes de entrar, olhei uma última vez para o prédio iluminado. Lá dentro, a festa ainda tentaria retomar o brilho, mas eu sabia que jamais conseguiria, porque toda vez que um riso tentasse nascer, a lembrança daquele anúncio ecoaria: General presente. E cada convidado se lembraria do silêncio que gelou a sala, do constrangimento que se instalou, da impossibilidade de apagar o que foi visto. Era a sentença da memória, e ela pesaria muito mais do que minhas palavras jamais poderiam pesar. Enquanto dirigia de volta para casa, senti uma paz estranha. Não era felicidade e euforia, não era vaidade, mas a serenidade de quem cumpriu mais uma missão sem precisar de armas, sem precisar de confronto direto. Minha arma fora o silêncio, minha farda fora a dignidade, e o desfecho veio sem que eu o buscasse. Eu sabia que, dali em diante, minha família me olharia de outra forma. Talvez ainda houvesse rancor, talvez ainda houvesse distância, mas nunca mais haveria deboche. Porque o gelo daquela noite havia petrificado qualquer tentativa futura de me reduzir. Ao chegar em casa, pendurei a farda com o cuidado de sempre, como quem guarda um símbolo de valor inquebrantável. Sentei-me na cadeira da varanda, olhei para o céu noturno e respirei fundo. Não precisei de medalhas novas nem de discursos grandiosos. Bastou-me a certeza de que, mesmo quando tentam apagar um homem, a vida encontra uma forma de lembrá-lo. Que naquela noite, no casamento da neta, eu não fui peso morto. Eu fui presença viva, indelével, lembrada pela única palavra que realmente importava: general. E assim, no silêncio da noite, compreendi que a minha saída não foi apenas de um salão de festa. Foi a saída de um campo de batalha invisível, daquelas guerras íntimas que se travam sem tiros, mas que deixam marcas profundas.
E como em tantas outras vezes, eu havia saído inteiro, ereto, em pé de guerra, com a dignidade como minha última e maior vitória.